Boa tarde a todos e todas. É com um grande prazer que o Núcleo Interamericano de Direitos Humanos da Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ, e a Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro realiza esse evento, esse webinário, cujo tema é Direitos Fundamentais à Boa Administração, e abordando, obviamente, aspectos relacionados à boa administração. E hoje nós teremos a honra e o prazer de ouvir a conselheira Andréa Siqueira Martins, que, sendo redundante, é conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, foi auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, dentre outros cargos públicos que ocupou na área jurídica, especialmente no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, graduada em Direito pela Universidade Federal Fluminense e também em Economia pela mesma universidade. Tem mestrado em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e cursa o doutorado na mesma instituição, também em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento. A conselheira Andréa, ela é autora do livro Endividamento dos Estados-membros em Face da União. Já fazendo aqui um excelente livro, uma leitura que eu indico. E hoje nós vamos debater exatamente a temática sobre crise fiscal, as suas consequências, suas causas, com a conselheira Andréa, e, obviamente, o impacto disso na implementação dos direitos fundamentais. Gostaria de agradecer a conselheira Andréa por aceitar o convite e por compartilhar conosco o seu conhecimento. Vai ser uma tarde, um fim de tarde, tenho certeza que de muito aprendizado. Passo a palavra à senhora, doutora Andréa. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu aproveito para agradecer o convite do meu amigo, Carlos Leandro, também do professor Siddhartha. É um prazer poder estar aqui refletindo sobre temas voltados para a boa administração e, principalmente, com a participação do Carlos Leandro. Eu aproveito também para agradecer a organização do evento, que é uma parceria entre a UFRJ e a Escola de Gestão, de Contas e Gestão aqui do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e deixo registrado o meu agradecimento aos organizadores. E antes de iniciar a minha exposição, eu não poderia deixar de fazer um breve comentário sobre o encontro anterior com a professora Vanice Vale, que eu particularmente achei extraordinário. A professora Vanice, ela fez uma conceituação robusta da boa administração, trazendo definições de diversos autores administrativistas, realçando que esse é um debate anterior à Constituição de 88 e à própria Carta da União Europeia, e eu achei extremamente adequada a defesa dela quanto à compreensão da boa administração sob uma perspectiva funcional, e não subjetiva, ou seja, que seja concentrada na figura do gestor público. Então, eu deixo aqui de forma expressa as minhas referências elogiosas à professora Vanice. Bom, e já adentrando no tema, eu optei por uma apresentação de slides, então eu vou compartilhar a minha tela. Só um minuto. Está aparecendo, Leandro? Não, ainda não. Agora sim. Agora está aparecendo? Agora sim. Os slides, sim, né? Tá. Sim, Deixa sim. eu colocar aqui em tela cheia. Tela cheia, né? Isso.
Então, vamos lá. Nós vamos começar, né, com as causas da crise fiscal. E, para isso, eu vou fazer uma breve cronologia dos principais fatos históricos que nos trouxeram a essa crise atual. Então, nós vamos iniciar, né, no Brasil Império, destacando uma lei da época, que aparece aí no slide, o Ato Adicional de 1834, né? E antes da edição deste ato, existia uma autonomia de fato das províncias. Apesar de que essa autonomia não era formalmente reconhecida pelo ordenamento jurídico. O ente central, ele concentrava a arrecadação de tributos e fazia a repartição de recursos, enviando um volume maior desses recursos para as províncias com maiores dificuldades financeiras. E com o Ato Adicional de 1834, foi reconhecida formalmente a autonomia fiscal dos entes regionais. E aí, os problemas orçamentários e financeiros começaram a surgir. Ou seja, a arrecadação tributária da maioria das províncias não era suficiente para manter as suas despesas, especialmente, né, daquelas províncias localizadas no interior do país, já que a atividade comercial se concentrava nas províncias do litoral. E com a Constituição Republicana de 1891, surge um outro agravante. Além do reconhecimento da plena autonomia tributária, orçamentária e fiscal dos estados, foi concedida uma ampla liberdade aos entes subnacionais para recorrerem ao endividamento público. À época, a nossa economia ela se concentrava em uma política exportadora de bens primários, submetida, portanto, a choques externos de demanda, como aconteceu na Grande Depressão da década de 1930, em que surgiram superestoques aqui no país, especialmente uma sobra de estoques do café, que era o nosso principal produto de exportação. E como resultado, houve uma crise fiscal dos estados, inclusive dos estados mais ricos, e o governo central teve que intervir para socorrer os estados. E no que tange ao endividamento, foram adotadas medidas para limitar a liberdade dos estados para contrair empréstimos. Na época, prevaleciam os empréstimos externos, e a partir desta crise, passou-se a exigir a aprovação do Senado Federal para que os estados pudessem obter esses empréstimos externos. Então, eu fiz esse quadro introdutório, né, para que nós possamos compreender que a crise fiscal em nosso país é algo muito antigo, né? Vem desde o Brasil Império. E o pior é que vem se agravando ao longo do tempo. Mas aí nós vamos dar um salto, né, da Constituição da República de 1891 para 1964, que foi o ano em que foi editada a Lei 4.595, que promoveu a reforma do sistema financeiro nacional, e esse fato fomentou o mercado de capitais aqui no Brasil, e com isso, o endividamento até então, tanto da União como dos estados, que era obtido basicamente junto ao mercado externo, a partir desta reforma, houve a possibilidade de os entes federativos se endividarem também internamente. Então, a União passa a concentrar os empréstimos junto ao mercado externo, lembrando que para os estados havia limitação relativa à aprovação do Senado Federal. Mas foi aberta uma nova porta para os entes regionais, que era a obtenção de empréstimos junto ao mercado interno, basicamente através da emissão de títulos públicos. E com a reforma tributária de 1966,
em que houve a concentração dos tributos no âmbito da União, surgiu um agravamento da situação fiscal dos estados. Os recursos estaduais, eles não eram suficientes para fazer frente às despesas, e os estados começaram, então, a se endividar de forma contumaz, principalmente com a utilização dos bancos estaduais, onde eram tomados empréstimos, né, pelos estados controladores, que não efetivavam o pagamento dessas obrigações junto aos seus bancos controlados. O Banco Central, por sua vez, era obrigado a injetar liquidez nesses bancos. Agora, uma indagação muito pertinente é por que o Banco Central não fiscalizava essas reiteradas operações de inadimplência realizadas pelos mais diversos estados? Porque havia complacência do governo federal para obter o apoio político dos governadores para aprovar as suas pautas no Congresso Nacional. E com a Constituição de 88, que optou por uma maior densidade normativa dos direitos fundamentais e também proporcionou uma maior autonomia fiscal aos entes subnacionais, estados e municípios, ao menos formalmente, porque em pouco tempo a União conseguiu reverter a partilha federativa de recursos prevista pelo Constituinte originário, já que a União passou a concentrar os seus esforços na arrecadação de contribuições especiais, que são tributos que ficam de fora dos fundos de participação dos estados e dos municípios. E aí nós chegamos ao Plano Real, na década de 1990, que foi um plano criado para enfrentar uma situação drástica na economia nacional. Então, na década de 80, nós passamos por diversos planos econômicos mal sucedidos. O Plano Bresser, Plano Collor I, Plano Collor II e outros anteriores. Adotou-se, então, a partir do Plano Real, uma política de estabilização econômica, com aumento dos juros, contenção de gastos públicos, em especial das despesas primárias, e com a instituição de uma legislação que respaldava essa política restritiva. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um exemplo. E por conta dessa política econômica, nós tivemos reflexos para a União e também para os demais entes federativos. A União assumiu a condição de devedora perante o mercado financeiro para socorrer financeiramente os demais entes. Ou seja, houve uma assunção da dívida dos estados por parte da União. E nós precisamos esclarecer que, à época, a União ela acabou refinanciando os estados com encargos financeiros inferiores àqueles que eram praticados no mercado. Só que, com o passar do tempo, como não havia cláusulas de correção, cláusulas de equilíbrio nesses contratos, de reequilíbrio, esses encargos se tornaram extremamente excessivos para os estados. E essa situação, né, de os estados pagarem encargos excessivos à União, ela permaneceu até 2014, quando foi editada a Lei Complementar 148, que veio para promover a revisão desses contratos. Então, vejam que durante 2 décadas, praticamente, houve o pagamento desses encargos excessivos, né, por parte dos estados para a União. Bom, e a crise fiscal, eu destaco aqui a combinação de 2 fatores que agravaram as finanças, tanto as finanças da União, como as finanças regionais dos estados, em termos do aumento do nível de endividamento. Primeiro, a extinção do imposto inflacionário. O que é isso? Bom, os estados, a União, estados e municípios, eles ganhavam com esse imposto inflacionário. O imposto inflacionário acontecia da seguinte forma, né? Os estados, eles contratavam obrigações, né? As mais diversas obrigações junto a fornecedores,
junto a servidores públicos com relação a pagamento, né, de remuneração, de subsídios, e eles atrasavam esses pagamentos. Como, à época, o nível inflacionário era extremamente elevado, quando esse pagamento chegava a ser efetivado, com bastante atraso, o valor nominal era o mesmo, mas o valor real daquela obrigação, por conta da inflação, né, era extremamente prejudicado. Um outro fator, né, foi o aumento vertiginoso dos juros. Como eu já falei antes, com a adoção dessa política fiscal restritiva pelo Plano Real, né, o governo federal ele aumentou os níveis de juros na economia, justamente para conter a demanda, conter os empréstimos que eram efetivados pelas instituições financeiras, né, para as empresas, para as indústrias. Houve uma opção de política macroeconômica nesse sentido, para que nós pudéssemos conter aqueles índices inflacionários absurdos, né, de anos anteriores. Só que com o aumento dos juros, vejam bem, como eu já tinha falado antes, tanto a União como os estados, né, emitiam, né, títulos públicos no mercado financeiro. E com o aumento dos juros, né, a maioria desses títulos eram pós-fixados, né, houve aí um aumento considerável dos encargos financeiros desses títulos, e aí o endividamento público realmente se elevou de forma bastante considerável após a adoção do Plano Real. Eu trago aqui para vocês, né, um artigo de uma economista, Maria Rita Loureiro. Basta jogar no Google que vocês vão encontrar, né, um artigo dela. E para que vocês possam visualizar esse aumento do endividamento público a partir do Plano Real com números, né? Porque eu acho que fica mais fácil nós visualizarmos com números. Vejam que de 1990 a 1995, a dívida dos estados cresceu 150%. Até o final de 1997, o montante, né, em valores absolutos, era da ordem de 97 bilhões de dólares. Tá? Não era de reais, de dólares. 22 estados deviam mais do que um ano de arrecadação. Ou seja, né, dentro de um ano, eles deviam para os seus credores, né, mais do que eles arrecadavam. Só que a gente sabe que os estados têm diversas outras obrigações, despesas obrigatórias, além do pagamento da dívida pública. A dívida pública total, né, no conjunto do Brasil, incluindo todos os entes, passou de 35% no início de 1998 para mais de 50% do PIB em abril de 2001. E os juros pagos pelo setor público passaram de 4% para mais de 10% do PIB nesse mesmo período. Então, basta nós analisarmos os números dessa época para nós, né, nos depararmos com o aumento do endividamento público que ocorreu após a adoção do Plano Real. E aí a Lei 9496, né, de 97, ela instituiu esse programa, o PAF, né, o Programa de Apoio à Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados, ela, na realidade, ela provocou um fenômeno, ela autorizou um fenômeno que a gente chama de federalização da dívida dos entes subnacionais. O que é isso? Como eu já disse antes, a União, né, ela passou a ocupar o lugar de devedora dos estados perante o mercado financeiro, mas, por outro lado, ela passou a ser credora dos estados e municípios. Só que a União não fez isso de graça, né? Ela exigiu algumas contrapartidas que estavam, inclusive, previstas nessa lei. Os estados teriam que, a partir daí, obter superávites primários recorrentes, exercício após exercício, teriam que fomentar o aumento de suas arrecadações tributárias, privatizar empresas estatais, né, e bancos, né, a maioria dos bancos estaduais foram privatizados ou incorporados a outras instituições na década de 90. E eu coloco aí em vermelho, né, a retenção. Vejam bem, se os estados e municípios não cumprissem essas contrapartidas,
olha só a grande sacada da Lei 9496. Se não houvesse o cumprimento das contrapartidas, das exigências, né, pelos estados e municípios, a União ela poderia reter parcela dos recursos dos fundos de participação de estados e municípios. Então, automaticamente, aqueles fundos de participação que estão previstos, né, na Constituição, basicamente compostos, né, de receitas oriundas do IPI, né, e do imposto de renda, a União não repassaria, né, a parcela desses recursos para os estados e municípios. E a gente sabe a dificuldade que é isso, né? Essa é uma exigência, assim, por isso que eu digo que foi a grande sacada da Lei 9496, porque a gente sabe que a maioria dos municípios, né, não se mantém com as suas próprias arrecadações tributárias. Então, os municípios precisam do repasse dos fundos, né, de participação do município. E boa parte dos estados também. Se nós retirarmos, né, recursos do fundo de participação, os estados vão se encontrar em uma situação, muitos deles, né, de insustentabilidade ou até mesmo de insolvência naquelas situações de maior gravidade. Bom, e aí a gente chega, né, essa situação, ela se perdurou durante 2 décadas. Os estados e municípios conseguiram fazer o dever de casa, conseguiram apresentar superávites primários necessários ao pagamento dos serviços da dívida junto com a União, mais ou menos até 2010, né, a década de 2010, né, mais ou menos até esse ano, 2013. Só que, a partir, né, desta data, nós tivemos a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, o que fez com que os estados tivessem que investir em infraestrutura, em atendimento a uma política adotada pelo então governo federal. Não só os estados, mas a União também, que repassou parcela desses recursos para que fossem investidos em infraestrutura. Só que, por conta desta política desenvolvimentista, de incremento aos investimentos, as resoluções do Senado Federal que limitavam o endividamento dos entes subnacionais foram flexibilizadas durante esse período, o que fez com que boa parcela dos estados adquirissem novos empréstimos junto ao mercado financeiro, tendo a União como garantidora dessas operações de crédito. E vejam que, mais uma vez, com a complacência do governo federal, né, que atuou junto ao Congresso Nacional para flexibilizar essas resoluções do Senado. Mas o crescimento da economia verificado neste período, infelizmente, ele não se manteve. E diversos estados se encontraram, né, em uma situação de mais endividamento. E aqueles superávites primários, né, que até então vinham sendo apresentados pelos estados, foram revertidos em pouco tempo. E diversos estados começaram a apresentar, ao invés de superávites, né, resultados deficitários. E a partir desta nova, né, crise fiscal, surge a necessidade, então, de haver novos refinanciamentos e novas medidas de contenção de gastos. E aí advém um novo regramento, né, para viabilizar esses refinanciamentos. A Lei Complementar 156, né, que permitiu o alongamento dos prazos das dívidas dos estados por mais 240 meses. Em contrapartida, os estados tiveram que adotar durante 24 meses, a partir da assinatura do termo aditivo, a regra do teto de gastos, ou seja, os estados que pleitearam esse novo refinanciamento tiveram que adotar a mesma lógica usada pela União quanto à limitação do crescimento das despesas primárias. Para os estados que se encontravam em uma situação mais gravosa em suas finanças, o refinanciamento da Lei Complementar 156 não foi suficiente. Então, foi editada, né, a Lei Complementar 159,
que trouxe um regime jurídico mais rígido para os estados que viessem a pleitear o ingresso neste regime, que é o regime de recuperação fiscal. E nós sabemos que o único estado que conseguiu ingressar nesse regime foi o estado do Rio de Janeiro. Minas Gerais e Rio Grande do Sul, apesar de se encontrarem em uma situação bastante grave em suas finanças, não conseguiram ingressar no regime de recuperação fiscal. Muito por conta dos requisitos de ingresso muito rígidos previstos nessa lei. Em especial, um dos requisitos exigia que o Estado apresentasse um comprometimento de sua receita corrente líquida em torno de 70% com despesas de pessoal. E somente o Estado do Rio de Janeiro conseguiu cumprir esse requisito, né? Logo depois, nós encontramos a emenda, foi editada a emenda constitucional 95, em 2016, que é a emenda do teto de gastos, mas eu vou deixar para falar nessa emenda um pouco mais à frente. Em alguns slides mais à frente, a gente vai comentar com mais detalhes o teto de gastos. Bem, nós nos referimos até aqui às principais causas da crise fiscal de todas as esferas do nosso país. É claro que, se nós formos nos aprofundar neste assunto, vamos tomar praticamente todo o tempo da apresentação, e ainda acho que não será suficiente, mas eu procurei comentar as causas mais relevantes que nos trouxeram até aqui. E nós vamos, então, a partir deste slide, tratar especificamente das consequências da crise fiscal brasileira. Então, nós tratamos das causas até aqui, e agora iremos tratar das consequências da crise fiscal. E eu inicio com essa indagação. E com relação aos direitos fundamentais? O que nós observamos é que, apesar de não ter havido uma redução formal no rol dos direitos sociais previsto no artigo 6º da Constituição Federal, esses mesmos direitos têm sido submetidos a um contínuo processo de esvaziamento ao longo das 3 décadas de vigência da Constituição de 1988. E esse fato está diretamente relacionado à adoção dessa política de austeridade fiscal, da contenção de gastos, da contenção de despesas primárias, que vem sendo colocada em prática de forma mais contundente desde a década de 1990, com a instituição do Plano Real, como nós vimos. E também com o surgimento de um regramento jurídico totalmente voltado para o controle da política fiscal de todos os entes federativos. E é claro que isso provoca consequências. A partir do momento em que nós adotamos uma política de contenção de gastos, nós estamos retraindo, nós estamos reduzindo os gastos com direitos sociais, com a implementação de políticas públicas. E vejam que os direitos sociais estão compreendidos nas despesas primárias, que foram as despesas escolhidas para serem contidas. E com relação às despesas financeiras, não existe qualquer regramento que as limite. Então, apesar de existir previsão constitucional nesse sentido, como podemos observar, né, nesses dispositivos que estão aí na tela, artigo 48, inciso 14, 52, inciso 6º da Constituição, que tratam de limites globais para os montantes da dívida mobiliária e da dívida consolidada da União. E vejam que, com relação à dívida dos estados e dos municípios, foram editadas diversas resoluções do Senado Federal impondo esses limites. Mas com relação à União, simplesmente não existe qualquer regulamentação. Mas eu preciso esclarecê-los, né, que há uma divergência entre as correntes da teoria econômica quanto à limitação do endividamento da União, né, porque a União é o ente federativo responsável pela gestão da política monetária. Então, em tese,
esse endividamento poderia trazer problemas, né? A limitação desse endividamento federal poderia trazer problemas à política macroeconômica. Mas, repetindo, que há uma corrente que entende, sim, que deve haver essa limitação, e outras que não. Então, não há no ordenamento jurídico qualquer tipo de limitação quanto às despesas financeiras, mas há uma limitação rigorosa quanto às despesas primárias. E dentre as despesas primárias, nós temos despesas obrigatórias e despesas discricionárias. Ambas estão previstas no orçamento, mas enquanto as despesas obrigatórias têm necessariamente que ser executadas, porque ou elas estão previstas na Constituição ou na legislação infraconstitucional, enquanto elas têm que ser executadas necessariamente, as discricionárias não. As discricionárias podem estar previstas no orçamento, mas não serem executadas. E o grosso dessas despesas discricionárias são os gastos com investimentos. Então, o Brasil, por conta da adoção dessa política econômica restritiva, desde a década de 90, vem passando por um processo de desindustrialização muito severo. E isso nada mais é, né, que a tensão entre a estabilidade econômica, né, a narrativa da estabilidade econômica de um lado e a narrativa da efetividade dos direitos sociais do outro. Nada mais é do que a existência de conflitos distributivos. Vejam que aqueles que defendem, né, a estabilidade econômica, eles falam em políticas de estabilização monetária, em câmbio flutuante, em resultado primário positivo. Tudo isso para quê? Com que objetivo? Para que nós possamos estabilizar a trajetória da dívida pública. Já os que advogam a efetividade dos direitos sociais tratam da garantia dos direitos sociais, né, da efetivação do estado de bem-estar social, que é uma situação almejada constitucionalmente para o país. Como eu já disse antes, os direitos sociais possuem uma carga valorativa elevada pelo Constituinte, previsto pelo Constituinte originário. E eu vou trazer para vocês uma série de tabelas, né, e gráficos para que nós possamos, pelo menos, nos indagar. Voltando no gráfico anterior, no slide anterior, né, existe o discurso, né, de que nós precisamos estabilizar a moeda, precisamos adotar as metas, né, cambiais, os resultados primários superavitários, né, para que nós possamos estabilizar, gerir de forma adequada a dívida pública. Mas é isso que vem acontecendo? Então, eu acho que, se o objetivo é esse, o mínimo, né, que deve acontecer é o resultado, né, esperado pela adoção dessas políticas. É o objetivo que se tenta alcançar com a adoção dessas políticas. Vejam bem, com relação aos resultados primários, eu peguei isso aqui no site do FMI, né, nós temos a relação dos países que apresentaram os maiores superávites primários no período de 1995 a 2019. Vejam que o Brasil apresentou um resultado extraordinário. O Brasil está na 4ª posição, só perdendo para a Itália, Bélgica e Argélia. Então, o resultado primário superavitário a gente tem apresentado, né? Conforme aquela receita de bolo que é passada aqui para a gente. A gente tem apresentado isso aqui, esse resultado primário positivo. Mas a gente tem conseguido estabilizar a dívida pública? E aí eu vou trazer para vocês outra tabela também do site do FMI. Vejam que essa tabela, ela traz a dívida pública dos países integrantes do G20, tá, em termos de percentual do PIB.
O Brasil apresentou, no final de 2020, 88%, né, de nível de endividamento em termos percentuais em relação ao PIB. Vocês podem ver aqui que há diversos outros países que estão na frente do Brasil e outros que estão atrás. Com relação, né, a países mais próximos, né, da nossa realidade, países da América Latina e Caribe, né, nós encontramos aqui a situação do Brasil. O Brasil aparece aqui em duas situações, porque o cálculo, o critério utilizado pelo FMI para se chegar a esse percentual da dívida é um critério mais rigoroso. Eles usam a dívida bruta. O Banco Central do Brasil utiliza a dívida líquida. Ou seja, ele pega a dívida bruta e desconta, né, as divisas, as reservas internacionais que nós temos. Mas, independente da metodologia utilizada, o que a gente observa aqui nesse gráfico? Que o Brasil vem apresentando, dentre os países emergentes, um nível de endividamento bastante elevado. A gente só está perdendo para Venezuela, Barbados, Belize, Jamaica. Perceberam? Então, gente, o mínimo que a gente tem que indagar, né, dessa narrativa é se ela está surtindo efeito. Se aquilo que ela se propõe a entregar para a sociedade realmente está apresentando os resultados almejados. Então, eu trago para vocês aqui um artigo que foi publicado no Valor, tá? Um artigo desses dois economistas, Copom de especialistas, tem aqui o link para quem desejar acessar, né? Esse artigo ele é bem interessante porque ele chama a atenção para o fato de que pouco se fala ou se escreve, né, sobre o Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Mas é este órgão que decide os rumos de política monetária e, por consequência, de política fiscal, política creditícia, política cambial do país, sem passar sequer pelo crivo do Congresso Nacional. E isso não sou eu que estou falando, são eles. E vejam que um desses rapazes, né, ele fez mestrado em política monetária na PUC. E para quem é da área de economia sabe que a PUC é uma faculdade ortodoxa por excelência. Vejam que esses economistas, eles têm um viés ortodoxo, um viés favorável àquela narrativa de contenção de gastos públicos, de estabilização da moeda. Só que eles mesmos estão observando que alguma coisa está errada. Então, eles alertam, né, que nas diversas composições do Copom, veja bem que não é só na composição atual, né? Analisaram diversas composições de hoje para trás. E apenas 2 ou 3 diretores eram especialistas em política monetária. Isso causa, no mínimo, estranheza. Aliás, muita estranheza. Um órgão responsável, né, pela condução da política monetária do país não ter especialistas, né, em política monetária. E, além disso, né, tem um outro fato. As decisões do Copom são recorrentemente unânimes. E o Copom é um órgão colegiado. Se nós analisarmos as atas das reuniões do Copom, que são públicas, nós vamos verificar que as decisões são basicamente todas unânimes. É algo que precisa ser questionado, que precisa ser indagado. Então, eu já vi pessoas dizendo que há divergências internas, sim, mas que isso não é transcrito nas atas. Mas vejam bem, né? Mesmo que isso seja verdadeiro, que haja divergências internas, e isso não é publicizado, para não causar interferências no funcionamento do mercado, nós vamos cair automaticamente em um outro problema, na falta de transparência. Porque as divergências fazem parte, ou deveriam fazer parte do debate democrático. Sem divergência não há democracia. Sem divergência nós estamos dificultando a atuação dos órgãos de controle. Então, é algo que nós, como sociedade, precisamos trazer para o debate. E vejam que
houve uma tentativa, né, que vem sendo repetida, né, uma tentativa na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, né, referente ao exercício de 2019, de tentar controlar ou trazer a público as justificativas dessas políticas que são adotadas. Vejam que esses artigos 147 e 148 da lei, eles tratam da necessidade de o Banco Central elucidar, de forma mais detida e abrangente, as operações compromissadas. Vejam, gente, que acontece algo curioso aqui no país. Tá? Esses derivativos e esses títulos públicos que são emitidos, tá, para a gestão de política monetária, quando estão comprados pelos investidores, tá, vejam que o investidor ele está disposto, né, a receber encargos financeiros maiores, mas, em contrapartida, ele tem que se submeter a um risco maior. Isso é o normal de mercado. Você vai receber mais quando você faz uma aplicação mais arriscada. E você vai receber menos quando é uma aplicação menos arriscada, como é o caso da poupança. Isso é uma regra básica de mercado financeiro. Mas o que a gente tem observado no país é que as pessoas, né, estão recebendo muito, né, e com pouco risco. Então, por que isso está acontecendo? Eu não vou dizer de antemão que isso esteja errado, mas nós precisamos ter acesso à fundamentação do porquê que isso está acontecendo. Tá? Bom, mas aí eu nem preciso dizer para vocês, né, que isso vem sendo repetido continuamente, né, em diversas LDOs da União, mas, né, infelizmente, o que eu posso dizer para os senhores e para as senhoras é que se trata realmente de uma lei completamente inefetiva. Né? Ninguém dá bola para o que está escrito aí. Na prática, o Congresso Nacional continua não controlando, né, as opções de política macroeconômica que são adotadas pelo Banco Central. Aí eu trago para vocês, né, esse slide. Foi um artigo publicado no site Justificando. É um rapaz que é brasileiro, mas que mora e estuda na Alemanha. E ele escreveu esse artigo, eu achei interessantíssimo, né? Porque ele nos informa sobre uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão, decisão essa considerada histórica, né? Porque a Corte Alemã exerceu o controle de constitucionalidade de uma medida de política monetária efetivada pelo Banco Central Europeu. Isso mesmo, né? Controle judicial de política monetária, que é algo impensável, né, num país como o Brasil, pelo menos até então. E como eu já comentei antes, aqui no Brasil, quem decide os rumos monetários do país são os membros do Copom, é claro que com a anuência do ministro da Economia, né, membros do Copom que integram a diretoria do Bacen, e vejam que um grupo de 9 indivíduos decidem os rumos de política monetária de todo o país. E não existe controle parlamentar sobre as decisões dessas pessoas. E percebam que o Tribunal Constitucional Alemão determinou que as autoridades alemãs acompanhem, né, a eficácia da política monetária, né, do Banco Central Europeu, tendo-se insurgindo ainda contra fundamentações gerais deste órgão, né, o que, segundo o Tribunal Constitucional Alemão, afeta a transparência. Porque, veja bem, não basta o Banco Central Europeu chegar e dizer precisamos estabilizar a moeda, precisamos apresentar superávites primários. E aí? Né, o que se pretende com isso? Qual a finalidade disso? Por que se está adotando esse tipo de política, uma política restritiva, e não uma política fiscal expansiva? Então, está na hora, né, de começarmos a nos preocupar com as decisões, né, desse pequeno grupo, a meu ver, né, que devem ser fiscalizadas pelo Congresso, pelos órgãos de controle e também pelo Judiciário, tal como a Corte Alemã. Eu penso que o mínimo seria exigir o
controle dos resultados de tais medidas. Eu acredito que vocês devem estar se perguntando, né, do porquê Deus está falando, né, tanto em política monetária, em Banco Central, em membros do Copom, em política fiscal restritiva. E eu respondo que é porque a adoção dessa política econômica tem impactado diretamente no esvaziamento dos direitos sociais, no esvaziamento da concretização de diversas políticas públicas. Há, na verdade, uma inter-relação entre a política econômica e os direitos sociais, que, a meu ver, não se trata de uma relação excludente, muito pelo contrário. Mas, infelizmente, essa relação vem sendo tratada, sim, como direitos excludentes, como opções absolutamente excludentes. E por causa dessa orientação antagônica entre direitos fundamentais e política econômica, nós temos observado a instituição de diversos artifícios, de diversos instrumentos ou mecanismos para esvaziar os direitos fundamentais. Então, a partir desse slide, né, eu vou comentar alguns desses mecanismos, né? É claro que não se trata de um rol taxativo, mas é apenas para que vocês possam ter uma ideia de como esse fenômeno vem ocorrendo. O primeiro é a DRU, né? A desvinculação de receitas da União, que foi instituída inicialmente com uma previsão, né, de vigência temporária, pela Emenda Constitucional de Revisão número 1, de 1994, mas que vem sendo sucessivamente prorrogada através de diversas emendas constitucionais que alteram o ADCT. A mais atual é a Emenda Constitucional 93, de 2016, que promove a desvinculação de 30% dos tributos de arrecadação vinculada. Então, a título de exemplo, as contribuições sociais, que deveriam ser direcionadas para a Seguridade Social, e vejam que a Seguridade Social engloba saúde, previdência, assistência social, 30% do volume da arrecadação desses tributos podem ser utilizados em qualquer tipo de despesa que não seja relacionada à Seguridade Social. Então, um outro mecanismo, tá, que nós podemos considerar é a omissão federal com relação ao financiamento adequado de diversas políticas sociais, de diversas políticas públicas. Nós sabemos que, de acordo com a partilha de competências administrativas da Constituição, os estados e municípios são os entes responsáveis pela execução da grande maioria das políticas públicas. Só que, como nós já cansamos de falar, os recursos que são direcionados a esses entes não são suficientes para abarcar essa gama de políticas públicas. Os estados e municípios, eles precisam, então, da remessa de recursos federais para complementar a execução dessas políticas. E o que nós temos observado ao longo de décadas é que a União vem deliberadamente se omitindo a esse dever. Como vocês podem ver no slide, a União ela não vem com relação à educação básica obrigatória, assistindo técnica e financeiramente os estados e municípios. Essas ações cíveis originárias e esses acórdãos do Tribunal de Contas da União tratam basicamente do valor insuficiente da complementação da União, né, ao antigo Fundef, que hoje é Fundeb, mas antes era Fundef, para os estados, que não considerou uma metodologia de cálculo adequada para o repasse desses recursos, ou seja, o número de alunos comparativamente à média nacional. E com relação à saúde, nós temos aí dois exemplos que comprovam a conduta omissiva da União. No primeiro exemplo, observamos que não está havendo a revisão a cada 5 anos, como determina a Constituição, dos critérios de rateio dos recursos federais vinculados à saúde e destinados aos demais entes. Da mesma forma, havia uma previsão inicial no artigo 55 do ADCT, no sentido de que 30% do orçamento da Seguridade Social deveria ser investido em ações de serviço públicos de saúde, mas que, no entanto, né, isso acabou sendo revisto por emendas constitucionais posteriores,
e fez com que o custeio do SUS, por parte da União, né, diminuísse de forma significativa. E aí nós chegamos, né, no teto de gastos, na Emenda Constitucional 95, né, que impôs um limite, um teto às despesas primárias da União durante um prazo de 20 anos, ou seja, até 2036. É bem verdade que esse teto ele poderá ser revisto após um prazo de 10 anos, mas, a priori, nós temos aí um bom período pela frente, né, de contenção de despesas primárias. E sempre naquela lógica de se produzir recorrentes resultados primários positivos, de modo que a dívida pública brasileira seja sustentável. A narrativa é sempre essa. Ou seja, contém-se as despesas primárias, mas não há qualquer tipo de limitação com relação às despesas financeiras. E, por último, né, nós temos uma total ausência de controle com relação às renúncias fiscais. Observem que as leis que tentam impor uma série de requisitos para que ocorram essas renúncias, elas, em regra, não são cumpridas. E, apesar da atuação dos órgãos de controle, essas renúncias tributárias, que o saudoso professor Ricardo Lobo Torres chamava de gastos tributários, elas continuam sendo concedidas de forma contínua e sucessivamente no tempo. E vejam que, para se obter um resultado primário positivo, não basta a contenção das despesas, né? Se nós continuarmos a abrir mão das receitas. Então, o resultado primário, ele nada mais é que as receitas primárias menos as despesas primárias. E vejam que isso é extremamente grave, né? No caso dos estados, por conta da guerra fiscal do ICMS. Por conta dessa guerra fiscal, né, os estados saem concedendo, né, benefícios tributários à torta e à direito. E para vocês terem uma ideia, né, com relação à LDO da União de 2019, essa lei ela determinava que fosse elaborado um plano gradual de corte de renúncias fiscais. Só que o Executivo Federal, apesar de ter encaminhado o plano ao Congresso, não quis divulgar o seu conteúdo para a sociedade. E muito menos justificar as escolhas que lá foram feitas, se é que foram feitas algumas escolhas, não se sabe. Então, fato, aliás, né, que foi repetido recentemente com a Emenda Constitucional 109, que traz um dispositivo muito parecido. E, novamente, o Executivo Federal não deu a devida transparência ao plano encaminhado ao Congresso. Bom, então, senhores e senhoras, né, eu agradeço a oportunidade que me foi dada, né, para trazer esse tema para o debate público, né. Eu peço desculpas, porque muito provavelmente eu extrapolei o tempo, né, mas esse é um tema que vai se espraiando, vai se estendendo à medida que nós vamos refletindo sobre ele. Eu, inclusive, tive que excluir vários slides que eu tinha elaborado inicialmente, que realmente, por conta da limitação do tempo, não seria possível, né, nós tratarmos de todos aqueles assuntos. Eu, em particular, fiquei muito triste, né, por ter retirado a parte orçamentária, que é um tópico crucial, a meu ver, para que nós possamos compreender os truques, né, os artifícios que são realizados durante a execução do orçamento. Ou seja, o direito social, a política pública, ela está prevista nas leis orçamentárias muitas vezes. Mas, durante a execução da lei orçamentária anual, esses artifícios entram em ação e a dotação relativa a esses direitos não chega sequer a ser empenhada. Bom, mas quem quiser continuar a debater esse tema, tirar dúvidas, basta me encaminhar um e-mail. Meu e-mail está disponibilizado aí na tela, né? Não fiquem constrangidos, podem escrever à vontade. Então, mais uma vez, eu agradeço, né, a oportunidade e muito obrigada aí a todos. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Já interrompeu, Andréia. Já interrompeu?
já saiu daqui, não aparece mais aqui para a gente. Andréia, eu que agradeço, né, em nome do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, da UFRJ, e também em nome da Escola de Contas e Gestão, do TCRJ, porque realmente foi como apresentei no início, né, foi uma tarde de muito aprendizado. São muitas anotações que eu tenho aqui e algumas perguntas. A gente não vai poder estender para todas elas em razão do nosso tempo, mas eu gostaria, Andréia, de fazer pelo menos 2 perguntas a você. A primeira delas é como você analisa, né, a atual legislação do regime de recuperação fiscal em comparação com as contrapartidas que a Lei 9496, né, de 97, apresentou. Eu queria que você, para esclarecer um pouco mais para o nosso público, né, você falou das contrapartidas da Lei 9496, né, obtenção de superávit primário, aumento de arrecadação, privatização de empresas. Quais são as singularidades do regime de recuperação fiscal, né, o atual, né, o regime de recuperação fiscal, e as nuances, né, da Lei 9496 de 97, na sua opinião, e como, né, essas 2 legislações, em tese, né, afetam, você já colocou, né, como elas afetam os direitos fundamentais, então, queria só que você tratasse disso, né, se você pudesse, por favor, como você interpreta, né, essas congruências e divergências, eventuais divergências entre o regime de recuperação fiscal e, em especial, aquelas contrapartidas que a Lei 9496, na primeira década dos anos 2000, né? Melhor, no final, né, do século passado, né, da década de 90, foi em 97, apresentou. Por favor, é a primeira pergunta. Bom, Leandro, como eu disse durante a exposição, essa Lei 94, né, 97, ela iniciou com esse regime de contrapartidas. A União, em situações anteriores, ela promoveu o salvamento, né, a transferências de recursos para estados e municípios. Só que, como eu disse, a grande sacada da lei, né, foi exigir as contrapartidas e, né, além da exigência de contrapartidas, ter a possibilidade de a União, de forma automática, né, não liberar os recursos do fundo de participação. Então, assim, os estados, imagina, todos os estados e os municípios que realizaram aquele financiamento naquela época foram os municípios maiores. São Paulo, Rio de Janeiro, são municípios maiores, né, que estavam endividados. Então, vejam bem, estados e municípios com pilhas na mão, né? Não tem outra opção. Você tem que fazer o refinanciamento porque não tinha outra opção. Então, você assina aqui um contrato aqui, né, que tem uma série, é quase um contrato de adesão, né, porque é um contrato que já estava praticamente estipulado na lei, as cláusulas estipuladas na lei. Aí você assina aquele contrato de adesão, né, não havia outra opção, né, e tendo essa cláusula de garantia por parte da União de poder conter, né, reter esses recursos do fundo de participação. Aí você me pergunta, Andréia, e o que vem acontecendo até hoje? Até hoje, né, a Lei Complementar 178, né, que trouxe aí um novo regime de recuperação fiscal. Eu digo para você, Carlos Leandro, que a coisa só tem piorado, né? Assim, eu, como espírita, eu posso dizer que a Lei Complementar 178 é um umbral na Terra para os entes subnacionais. Assim, eu não vejo outra comparação. Porque, além daquelas contrapartidas da Lei 9496, houve outras. Há outras contrapartidas que estão sendo exigidas. Eu acho que as pessoas estão acompanhando aí na imprensa, né, na internet, na mídia, enfim. Nós temos que adotar uma série de outras medidas, né? Nós, Estado do Rio de Janeiro, ou aqueles estados que vão pleitear o ingresso, eu acredito que Rio Grande do Sul e Minas Gerais também devam pleitear o ingresso no novo regime de recuperação fiscal, nós vamos ter que adotar, né, a reforma da Previdência,
uma mini-reforma administrativa, né? Com a retirada de direitos para servidores públicos. Vamos ter medidas muito mais restritivas com relação à criação ou acrescimento de despesas, né, obrigatórias e despesas que vão se estender aí por diversos exercícios. Ou seja, se você for ler a Lei Complementar 178 e o decreto 10.681, que é o decreto que regulamenta a Lei 178, vocês vão ver lá, né, diversas contrapartidas que o Estado do Rio de Janeiro vai ter que adotar, né? E foi aprovado, né, essa semana a tal da reforma administrativa, da reforma previdenciária, para que nós possamos ingressar, para que o plano seja homologado em dezembro, né? Já foi deferido o nosso pleito para poder tentar ingressar no regime, mas nós só vamos ter uma resposta definitiva no final de 2021, provavelmente em dezembro, com a homologação do plano. Eu já li, né, na imprensa que há técnicos do Tesouro que estão se insurgindo contra, né, as leis que foram aprovadas pela LERJ, dizendo que as leis são muito benéficas. Enfim, por exemplo, né, não houve a extinção do adicional por tempo de serviço para os servidores, né, que já estão no serviço público estadual, será apenas para os novos servidores, e eu já estou vendo aí alguns técnicos do Tesouro se insurgindo contra isso, né? Então, nós estamos aí na expectativa, e é claro, né, que se nós formos analisar a legislação, a gente sabe, Leandro, direito não é uma ciência exata. Então, há várias interpretações desses dispositivos, tanto da Lei Complementar 178 como do decreto, né? E isso é uma coisa que vai ter que ser debatida, né, pelos técnicos da Secretaria da Fazenda aqui, pelos poderes e órgãos independentes, porque todos serão afetados, todo mundo, né, todos os poderes e órgãos aqui no Estado do Rio serão afetados, né? E isso terá que ser debatido lá no Ministério da Economia quando o plano tiver que ser homologado. Em última instância, né, nós temos um entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, já é um entendimento, de certa forma, consolidado, que se chama o princípio da intranscendência das sanções. E isso vem sendo aplicado no âmbito federativo. Ou seja, o Poder Executivo, a título de exemplo, ele não pode ser prejudicado por ações de outros poderes. Então, se eu vislumbro, né, veja que eu não estou dizendo que isso vá acontecer, né, eu espero que não aconteça, eu espero que o plano seja homologado. Mas se houver resistência por parte do Ministério da Economia, da Secretaria do Tesouro Nacional, eu ainda acho que essa questão acabará indo, inevitavelmente, para o Supremo Tribunal Federal. E, né, se nós considerarmos essa jurisprudência do Supremo, nós vamos analisar que, com base nesse princípio que eu acabei de falar, que o Executivo ele encaminhou um projeto de lei literalmente de acordo com, né, as contrapartidas exigidas pela Lei Complementar 178 e pelo decreto. Isso foi alterado na LERJ. Mas aí, né, o Executivo não tem gerência, né, sobre o Poder Legislativo. A LERJ, né, é o poder que tem a competência para fazer essas alterações, para aprovar a lei como ela acha que tem que ser aprovada. É o nosso órgão legislativo. Isso. Então, eu entendo, né, e com base em entendimentos anteriores do Supremo, que o Executivo não poderá ser prejudicado, o Estado não poderá ser prejudicado, porque a LERJ resolveu promover algumas alterações no projeto de lei, nos projetos de leis encaminhados pelo Poder Executivo. Perfeito, Andréia, muito obrigado. E refletindo, né, sobre todas as suas ponderações, em especial quanto à geração de superávites primários, né, que todos os planos que vêm se apresentando desde a década de 90, né, impõem aos estados e municípios redução de despesas, né, a gente pode interpretar que o regime de recuperação fiscal, né, esse regime de recuperação fiscal, o atual, ele não contribui para a recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro e dos demais estados? A gente pode chegar a essa conclusão na medida em que ele não privilegia receitas
para financiamento de investimentos, por exemplo? Essa é a grande questão, Leandro, né? Nós temos duas correntes aí de teoria econômica. Uma corrente vai dizer que não, que nós temos que adotar, sim, entrar no regime. Eu concordo que nós temos que entrar no regime, né? Porque se o Estado do Rio de Janeiro não entrar, nós teremos problemas sérios. O primeiro problema é que nós teríamos que automaticamente voltar a pagar, né, as parcelas da dívida com a União, né? E isso nós já não estamos pagando há um bom tempo. Então, veja bem, nós teríamos que voltar a pagar com os acréscimos, né, com a correção monetária e os encargos financeiros. Então, assim, nós vamos nos encontrar numa situação de extrema dificuldade. Então, precisamos, sim, entrar no regime de recuperação fiscal. Agora, e aí eu vou falar o meu entendimento pessoal. Tá? Eu acho que não vai resolver o problema estrutural do federalismo fiscal brasileiro. Qual é o nosso problema estrutural? As receitas, né, dos estados e dos municípios, ela não é suficiente para comportar as despesas. Nós temos um rol, né, como eu falei, de competências administrativas previstas na Constituição, em que os estados e municípios eles são responsáveis pela execução da maioria das políticas públicas. É educação, é saúde, é segurança. E a União, ela vem, desde a década de 90, né, se omitindo com relação ao financiamento dessas políticas. Vejam que a União, ela vem concentrando os seus esforços, né, para boicotar os estados e municípios. Ai, André, palavra forte, mas eu vou explicar por que eu digo isso. A União vem concentrando os seus esforços para arrecadar contribuições especiais, que é uma espécie de tributo que não participa dos fundos de participação. E a União, ela vem concedendo benefícios tributários no imposto de renda e principalmente no IPI. E esses impostos, a arrecadação desses impostos participa, né, dos fundos de participação dos estados e municípios. Então, a União, ela vem adotando, né, durante essas décadas, desde a década de 90, né, condutas, ações para boicotar os estados. E é claro, assim, é um problema tão estrutural que, se eu começar a falar, a gente vai até amanhã, né? Nós temos, né, um imposto, que é o ICMS, que é um imposto sobre consumo, um imposto sobre valor agregado, em quase todos os países desenvolvidos do mundo, né, até por questões alocativas, é um imposto que deveria ser da competência, né, do órgão nacional, do ente nacional, né, para evitar o que a gente tem aqui no Brasil, essa guerra fiscal. Os governadores ficam tentando atrair empresas, indústrias, né, investimentos para os seus territórios, mas em contrapartida, né, eles são obrigados a conceder benefícios tributários durante anos e anos e anos. E o que é pior, né, eles concedem esses benefícios, muitas vezes sem contrapartidas, e quando há as contrapartidas por parte das empresas, isso não é fiscalizado, isso não é controlado. Então, veja bem, o problema brasileiro é um problema estrutural de federalismo fiscal, que nós temos que resolver, né? Uma reforma tributária adequada, séria, né? Não é isso que estão propondo lá no Congresso. Nós temos que sentar, partir para o debate democrático, porque nós temos problemas estruturais graves, né? Por que os estados e municípios, que são responsáveis pela execução da maioria das políticas públicas, não têm recursos suficientes? Então, se você me perguntar, André, o que você sugere hoje? Porque é claro que uma reforma tributária é algo muito difícil, a gente está vendo aí. Não vai para frente, vai e volta, emenda, não sei o quê, e não vai para frente. Né? Não vai, não se consegue, não se anda para frente. Hoje, eu acho, por exemplo, já que a União está dando essa rasteira nos estados e municípios, né, eu acho que a arrecadação das contribuições, né, especiais deveria participar dos fundos de participação dos estados e municípios. Sim. Por que só impostos? Vamos transferir também a arrecadação de qualquer espécie tributária da União para estados e municípios. Vai resolver o problema, André? Não, mas vai atenuar. Eu não tenho dúvida que vai atenuar. Então, Leandro, assim, eu concordo com você quando você diz, ai, André, esse regime
ele vai constranger ainda mais as despesas discricionárias, né, que são formadas basicamente por despesas relacionadas a investimento. Então, realmente, a gente fica num ciclo que não tem saída. Nós vamos ter que contrair esse tipo de despesa. Então, assim, se a gente... Eu não sei se você viu uma palestra de um economista da UFRJ, o Mauro Osório, ele fez essa palestra, né, no Tribunal de Contas do Estado, antes da pandemia, foi uma palestra presencial. Ele trouxe uma série de gráficos e de tabelas demonstrando a decadência da economia do Estado do Rio de Janeiro. Né? E desde a década de 80, 90, enfim, os gráficos eram só assim, gente. É ladeira abaixo. Então, assim, o Rio de Janeiro e outros estados, eles não conseguem sair disso porque a gente não consegue investir, a gente não tem recursos para isso. Né? Vamos ter que adotar agora, por exemplo, né, o teto de gastos, que já é adotado pela Emenda Constitucional 95. Essa é uma das contrapartidas trazidas pela Lei Complementar 178, que institui um novo regime de recuperação fiscal. Esqueci de falar isso. Né? Então, o Rio de Janeiro ele vai ter que adotar, né, o que a União já vem fazendo desde 2016, que é o teto de gastos. O que é isso? Comprimir ainda mais as despesas primárias. Só que as despesas primárias, nós temos despesas obrigatórias, que essas eles, por enquanto, não podem mexer, né? Mas a gente viu aí essas emendas aí, RP9 do relator, que eles estão ficando ousados, né? Tentaram meter a mão em despesas obrigatórias. Assim, estão cada vez mais ousados, né? É impressionante. Então, assim, e as despesas discricionárias, que são formadas basicamente de investimentos, né, de políticas, de transferências, políticas assistenciais, essas vão sendo cada vez mais comprimidas. Então, o Estado ele não consegue investir em infraestrutura, investir em capital físico, investir em capital humano. A gente vai crescer como? Eu repito, estamos num problema estrutural de federalismo muito grave. E essa gravidade toda nos preocupa, né, André? E a gente... Nossa, nós ficaríamos debatendo contigo aqui até amanhã, porque o tema é realmente apaixonante. Eu estava, sim, nessa palestra do professor Mauro Osório, estava também nessa mesma palestra, né, nesse mesmo evento, né, a conselheira Doris, né, Coutinho, do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, né, que falou também sobre a questão do planejamento público. Eu me recordo, né, desse evento, né, com a sua participação, com a participação do professor Mauro Osório e com a participação da doutora Doris Coutinho. Bom, Andréia, mais uma vez, eu agradeço a sua participação, né, nesse evento, que tenho certeza que não se encerrará aqui, porque a gente tem muito ainda a debater e você já está convidada para a gente continuar esse debate, né, para uma próxima palestra, né, o Núcleo de Interamericano de Direitos Humanos, né, já faz esse convite, né, e a parceria com a Escola de Contas, eu tenho certeza que já está garantida. E para finalizar, né, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor Siddhartha Legali, né, do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, e também a professora Carolina Cirilo, né, por nos auxiliarem, né, nesse debate, na realização desse evento, com a sua participação e com a participação também no evento anterior, né, no encontro anterior, né, com a professora Vanice Lírio do Vale. Também, então, mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, nós continuaremos esse debate em uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau.